num dos seus livros, você apresenta um conceito intrigante, profundo, a medicina da alma. O que seria isso? Você se refere à prevenção quaternária na medicina paliativa ou a uma modalidade de medicina centrada no paciente com ênfase no espiritual? E quem praticaria essa medicina da alma? Aliás, o que seria isso? A questão da medicina da alma, que eu falo no meu primeiro livro, né, que é Entre a Estatística e a Medicina da Alma, né, onde eu tento fazer um contraponto com a estatística fria, né, baseada em números, né, e a medicina da alma que se ocuparia mais do ser humano, assim, né. O que eu tentei nesse livro é fazer os médicos pensarem um pouco mais nesse lado humano, né. Nas últimas décadas, os médicos estão adquirindo cada vez mais um pensamento matemático, automático e frio, assim, para tomar decisões, para compreender as pessoas e as suas doenças, né? E eu acho fundamental que a gente volte um pouco e volte a pensar de uma maneira mais holística na questão da saúde das pessoas, né? Eu falo holístico sem nenhum constrangimento, né? Eu sei que tem gente que quando ouve falar em coisa holística fica apavorado, né? Principalmente na área das ciências, né? Mas assim, holístico não tem nada a ver com esotérico ou com astrologia, coisas do tipo, né? Holístico é a gente enxergar a pessoa como um todo, enxergar o ser humano como um todo, no seu ambiente, em toda a sua complexidade, não só o lado racional, mas o lado irracional do ser humano, né? Então é enxergar a ciência como uma coisa fundamental, mas também enxergar as coisas menos tangíveis do ser humano, né? Espiritualidade, aspectos existenciais e tal, né? A medicina da alma, tradicionalmente, é o termo que se dava para a filosofia, né? Antigamente, os médicos e filósofos eram as mesmas pessoas, né? Então, o médico tinha entre as suas ferramentas o conhecimento filosófico, assim, né? Dentro das restrições da época era uma coisa fundamental, né? A questão é que hoje a gente coloca isso em segundo plano, mas o médico que não tiver uma boa formação nessas humanidades, vamos dizer, ele não vai ser um excelente profissional, assim, né? Ele pode ser um excelente técnico em fazer um determinado procedimento, em compreender uma determinada doença na sua profundidade lá, mas o ser humano nunca é uma determinada doença, né? É sempre algo mais complexo e global, assim, que a gente tem que compreender dentro do seu contexto geral, né? Então a minha preocupação é que os médicos acordassem para isso, assim. A gente está ficando muito automático, mecânico, frio, muito baseado em números, em estatísticas, em evidências, e está esquecendo um pouco o lado humano, que às vezes é até mais importante do que isso, né? Então, assim, a estatística, não, a medicina da alma, né, é nada mais do que ter um pensamento, lembrar que o ser humano não é só um aspecto físico e racional, né, ele é também um aspecto intangível e com as suas irracionalidades, né, e considerar tudo isso na hora de entender, de compreender o paciente e a sua doença, né. A gente conversou em alguma outra interação nossa, até, tu me perguntou assim se concordava com essas coisas, né, da racionalidade em relação a esses tratamentos estapafúrdios, dessa questão de uma visão holística da medicina, se me lembro, tu perguntou alguma coisa, se eu tinha expectativa de ver isso ainda em vida, né? Eu te diria que sim, né? Eu te diria que sim. Eu não sei se a gente vai conseguir isso ou quando vai conseguir realizar essas mudanças tão necessárias na medicina e no ambiente cultural que envolve a saúde das pessoas. Mas eu acho que a gente tem que lutar por isso, né? A gente não precisa lutar pelas coisas que são fáceis e prováveis de acontecer, elas não precisam, essas coisas não precisam da gente, do nosso empenho. A gente tem que se dedicar a essas questões difíceis, realmente, essas questões improváveis. A gente tem que criar um ambiente que seja propício para a gente conseguir
vamos dizer, emplacar uma medicina humana, uma medicina mais ponderada, uma slow medicine, como a gente prega, né? Então, assim, o que seria da humanidade se a gente só se dedicasse às causas fáceis e prováveis, né? A gente tem que lutar pelo que é improvável também, pelo que é difícil, e mesmo sem ter certeza que vai conseguir isso um dia. Eu acho que isso deixa a gente mais realizado, assim, né? Feliz daquele que tem uma causa, assim, para lutar, tá? Eu acho que é isso, Júlio. Eu acho que foi muito bom poder conversar contigo sobre essas questões, né? Espero que eu tenha te respondido à altura da tua expectativa. Espero que isso também ajude as pessoas a ter uma visão mais ponderada, assim, sobre essas questões, né? Na dúvida, como eu sempre digo, é fundamental a gente sempre, o paciente sempre ter um profissional de saúde, um médico de confiança para tirar qualquer dúvida, né? Qualquer coisa mirabolante que apareça na sua vida, qualquer coisa perigosa, difícil, vá conversar com seu profissional de confiança para ele dirimir qualquer dúvida. Tá, Júlio? Um grande abraço, então.